Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Sendo abençoado em mais um de nossos programas, você hoje vai ter a oportunidade de conhecer Tatiane Martins. Olá, Tatiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada. Tatiane Martins, fale quem é Tatiane Martins, porque as pessoas às vezes não sabem, não querem entender um pouquinho. Quem é você, de forma bem resumida, olhando para aquela câmera ali? Tatiane Martins era uma pessoa comum, até entender os recados de Deus e entrar no mundo da adoção totalmente de cabeça, sem olhar os preconceitos, querendo entender um pouco mais do mundo da adoção, que é um mundo cheio de surpresa, até meu filho nascer para mim. Aí eu virei Tatiane Martins, mãe, escritora e muito feliz. Tatiane, você nasceu em um lar evangélico, você é filha de uma família já convertida, a conversão veio depois, conta um pouquinho pra gente. Não, eu não nasci num berço evangélico. Da minha família, poucos são evangélicos. Da minha casa, eu sou a única evangélica. É mesmo? Sim, sou a Por única. enquanto, né? Por enquanto. Em nome de Jesus, eu acredito, até mesmo com a chegada do meu filho, que foi resposta de oração de Deus, eu acredito que a minha família toda vai se converter aos pés do Senhor. Com certeza. Mas eu já sou evangélica há 10 anos, eu e meu esposo, nós nos convertemos juntos, batizamos juntos, estamos caminhando juntos e agora o meu filho, graças a Deus, nasceu nesse berço evangélico, É né? muita bênção. Eu até enfatizei um pouquinho a questão de perguntar para ela se ela nasceu e a gente sempre que acompanha nosso programa, você está sempre observando e fazendo essa pergunta, porque eu quero direcionar também essa pergunta para você. Quando a casa existe luz, onde há trevas e chega a luz tem que brilhar. E essa luz se espalha muito rápido. Você vai perceber que os seus parentes, por mais que eles tenham alguma rejeição, algum preconceito, mais cedo ou mais tarde eles vão te procurar e perguntar um pouco desse Jesus, um pouco desse Deus maravilhoso que transforma realidades muito além do que podemos imaginar. Eu também fui o primeiro convertido da minha casa com 14 anos. Eu não nasci no lar evangélico. Hoje eu sou pastor, estou aqui na igreja e foi através daquele testemunho, muito mais do que ser nomeado evangélico, ter um testemunho de vida como evangélico que as pessoas se interessavam. Tatiane, seu trabalho sempre foi ligado à família, porque eu li nos bastidores um pouquinho da sua história e percebi que você já pregava. Sim. Né? Eu comecei a pregar e foi muito interessante porque eu achava que esse dom de pregação era para o meu esposo. E aí as igrejas começaram a falar, vem cá, ministra. Eu falei, não, esse negócio de pregação não é para mim, é para o meu esposo. E hoje a minha agenda está muito cheia de pregações. A maioria das igrejas que eu vou, aí começa assim, ô pastora Tatiane. Eu falo, não sou pastora ainda. Parece que não adianta muito, as pessoas ainda continuam chamando de pastora. Né? Mas o que eu até brinquei essa semana foi que às vezes eu não estou entendendo que eu tenho esse chamado também. É um momento que Deus está trabalhando. Vou deixar Deus fazer da forma que for dele. Mas eu comecei a trabalhar com família quando o Senhor tocou no meu coração e no coração do meu esposo para a gente trabalhar com casais, aconselhar casais que já estavam próximos à separação, onde a gente abriu um grupo de oração dentro da nossa casa e chamou alguns amigos para estar orando. E aí começou. Depois daí comecei a exercer o ministério da palavra. Hoje prego, vou muito nas igrejas também para divulgar o livro. E como eu entrei no mundo da adoção, eu acho que foi ajudando também. Hoje eu falo muito de família, aconselho casais, aconselho pessoas que querem entender esse mundo da adoção e que no Brasil ele não é muito divulgado. Na verdade é um tabu ainda, né? As pessoas parecem que têm medo de falar de adoção. Esse assunto do livro a gente vai buscar com mais ênfase mais na frente no programa. O pessoal já deve estar curioso para saber que livro é esse. Mas um pouquinho de você. Você fala sobre casamento, você fala sobre família nas suas pregações. Sim. Né? Esse assunto de adoção, nossa produtora está aqui atrás, ela já até sabe que a gente já fez uns 2 programas relacionados à adoção. E nesses 2 programas a gente entrevistou até a doutora Mônica, do Ministério Adotar. Né? Falou sobre muitas coisas, com uma visão mais voltada para a parte de acolhimento,
né? E você vai falar sobre a experiência. Sim. Né? Mas Deus te deu essa oportunidade e você já falava sobre família mesmo antes de ser uma mãe. Mesmo antes. Eu fazia tratamentos na época para tentar engravidar e as pessoas não sabiam, porque a gente fez tudo escondidinho. Em oração mesmo, queríamos ficar só entre nós e Deus. E muita gente, quando a gente estava nesse trabalho à frente, chegou a comentar, mas como que vocês ficam na frente disso e não tem experiência familiar, mas não sabia o que a gente estava passando por trás, não sabia das nossas orações, não sabia da nossa busca e não sabia como Deus estava tratando. Hoje eu entendo que eu nasci para ser mãe por adoção, porque foi um chamado de Deus. Antes eu não entendia. Eu cheguei em um momento que eu não conseguia engravidar e eu comecei a brigar com Deus. Eu fiquei triste, eu chorei, aí eu reconciliei, eu pedi perdão, aí eu briguei de novo porque eu não conseguia. Até eu entender que Deus não fala só não pra gente. Às vezes a gente escuta um não, nós entendemos um não, mas Deus só está falando assim, espera. Exatamente. Eu estou trabalhando, espera, eu estou trabalhando. E no meu caso foi assim, eu não consegui ter uma gestação normal, do que as pessoas chamam de normal, mas eu tive uma gestação do coração e que foi totalmente cuidado do Senhor. É bom você falar sobre isso, porque às vezes a pessoa estiver à frente de uma igreja pregando, né, falando sobre família. Aliás, o seu marido, ele também vai com você nas pregações? O seu marido trabalha com o quê? Meu marido hoje, ele trabalha em hospital, farmácia hospitalar, já tem uma vasta experiência em farmácia hospitalar, e ele me acompanha em todas as pregações. Ele faz parte desse ministério? Sim, faz parte do ministério. Ele também prega, por exemplo, se ele for convidado sozinho também, ele também vai sozinho pregando, inclusive para direcionar, às vezes é para os homens exclusivamente, né, para as mulheres e tal. Mas falando sobre essa questão que você, eu acabei de te perguntar e você acabou de falar que a sua posição foi de ficar chateada com Deus, né? É bom para a gente entender, para você entender aí em casa, que às vezes você vê a pessoa lá e fala assim, gente, essa pessoa, tudo dá certo na vida dela. E nem sempre é assim. As coisas com Deus, às vezes, passam por fases. E essas fases são para amadurecimento, né? Às vezes a gente passa por situações e pessoas que estão pregando têm a oportunidade de passar por experiências determinadas para estar amadurecendo e principalmente crescendo aquilo que vai ser falado para você. Né? Não fica pensando assim, eu estou vendo ali a Tatiane Martins falando sobre família, ela é uma heroína, tudo deu certo na vida dela. Você vai ouvir aí durante o decorrer desse programa que nem tudo deu certo, como ela já começou a dar a introdução. Né? O sonho era de ter uma gestação, entre aspas, normal, uma gestação do próprio ventre. Né? E isso não aconteceu, porque Deus estava te preparando para uma coisa muito maior. Como que nasceu? Começa a contar para mim como que nasceu esse sonho do livro. O sonho do livro nasceu quando o meu filho nasceu para mim. A nossa história foi detalhes minuciosos de Deus, começando pelo nome dele. Aqui na Getsemane, na arca de oração, eu e meu esposo, a gente escrevia os nossos pedidos de oração e falava, Deus, independente de como vier, de quando vier, mas nós cremos que o Senhor vai nos dar filho. Amém. Se for menina, deixei para ele escolher o nome, seria Liz Vitória. E a gente escrevia no papelzinho de oração, Liz Vitória. E eu escolhi o nome de menino e falei, se for menino, vai se chamar João Vitor. E coloquei no papelzinho de oração. Quando nós fomos habilitados, nós ficamos naquela fila de espera da adoção. Quando meu telefone tocou, a primeira pergunta assim, que me fizeram foi, olha, tem um problema. Eu falei, meu Deus, problema, será que é doente, alguma coisa? Eu falei, qual é o problema? Ele tem 1 ano e 8 meses, ele já entende o nome dele, você pode mudar, mas você vai ter que ter paciência com a fase de adaptação. Em meio a tudo que estava passando na minha cabeça, eu falei, Deus, que seja um nome bonito. Deu tempo de pensar ainda. E você vai começar a contar essa parte tão especial, deixar as pessoas aí curiosas no nosso próximo bloco. Continue aí assistindo o nosso programa e você vai ver que é fantástico o que ela vai te falar desse milagre de Deus. Se as pessoas estão na sala ou saíram aí de perto da televisão, chame elas para assistir. Se você perdeu o começo do programa, em nossas plataformas digitais está no YouTube, no Instagram e também no Facebook da Getsemane.